sua Bíblia, nós vamos abrir em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, nós vamos ler também 2 versículos, lá no versículo 20 e o 21, versos 20 e 21. 2 Timóteo 2, verso 20 e 21. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outro para fins desonrosos. Em algumas versões diz, alguns vasos de honra, outros vasos de desonra. Versículo 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Vou ler de novo o verso 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelas sagradas escrituras que chegaram até nós e nesse momento nós abrimos o coração para receber, Senhor, o teu recado. Fala, Senhor, conosco, precisamos e queremos ouvir a tua voz. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Semana passada, no domingo, durante a ministração do pastor Bittencourt, a gente riu um pouco, porque ele falou do evangeliquez, né? E se tem uma coisa que os evangélicos usam é a expressão vaso, né? Esses dias um irmão me ligou e a primeira coisa, como é que está vaso? A gente acha, estamos acostumados, né? E mesmo assim achamos engraçado, porque né, não é uma expressão que a gente usa o tempo todo, né? Mas eu fico imaginando um não crente ouvindo, né? Como nós refletimos semana passada, imagine, né? Chamando o outro de vaso. Nem sempre chamar um cristão de vaso significa que ele é um homem ou uma mulher de Deus. Nem sempre se autodenominar vaso significa que é uma bênção, porque, conforme o apóstolo Paulo nos evidencia aqui, existem vasos que são para a honra do nome do Senhor, mas existem vasos que são usados para desonra, vasos de desonra. E quando nós olhamos para a realidade da cristandade, a realidade das igrejas hoje, a realidade que nós vivemos, a gente tem percebido que nesta grande casa, que se diz igreja, nessa grande casa do movimento dos cristãos evangélicos, infelizmente nós temos também se decepcionado e visto muitos vasos de desonra. Eu não vou entrar em méritos das manifestações que está tendo aí nas redes sociais, né, devido a um casal de pastores, né, que evidenciou um escândalo nacional aí, a respeito de pedofilia e tal, e um diz que a verdade é outra, enfim. A gente não pode entrar nos méritos porque a gente não conhece realmente qual lado está a verdade. A gente fica do lado da verdade, sempre. Mas como nós não sabemos quem fala a verdade, a gente fica neutro, olhando para Cristo e usando esse cenário para nos perguntarmos a nós. Nós temos sido vasos de honra ou vasos de desonra? Se você está já há algum tempo na casa de Deus, se você está um tempo já como crente na igreja, é bem provável que você já se decepcionou com muitas pessoas que se diziam cristãos. Já conheci muitas pessoas que até usavam o título de presbítero, evangelista, às vezes pastor, líder de departamento, ou não era nada disso, era um cristão, né, que às vezes queria ser mais que os outros, mas enganava, mentia, maltratava a família, dava calote aqui, calote ali, enfim, nós já falamos algumas vezes, o que importa é os frutos.
E pessoas estão na igreja, muitas vezes, se fingindo, né, ser bênção e, na verdade, não são. Pastor, e essas pessoas, por que Deus permite que elas fiquem aí do nosso meio? Eu acredito que talvez essa pergunta estava também na cabeça de Timóteo, né? Estava na igreja primitiva e por isso Paulo começa a escrever de vaso para honra ou vaso para desonra. Lá atrás, Jesus já tinha falado que na seara, junto com o trigo, ia crescer o joio. Só que chega um dia do juízo. Chega um dia onde vai aparecer a diferença. E o joio é lançado no fogo. Irmão, se tem algo que é assustador, eu me assusto, quando eu olho para a Bíblia e eu vejo o que Jesus fala para aqueles que trazem escândalo a ponto de enfraquecer os pequeninos na fé. É assustador. Se tem algo que Jesus deixa bem claro que é pior do que o suicídio, é isso. Porque Jesus disse, olha, aqueles que chegam a escandalizar a fé, enfraquecer a fé dos meus pequeninos, seria melhor amarrar uma corda no pescoço, numa pedra e se lançar no mar. Assustador isso. Jesus disse, Lucas 17, 2. Então, a gente precisa olhar para a nossa realidade. Se tem pessoas que se dizem cristãs e não estão dando testemunho, que o Senhor trate, e o Senhor vai tratar, porque ninguém brinca com a noiva do Cordeiro e sai impune. Ninguém macula ou tenta prejudicar a noiva do Cordeiro e fica impune. A justiça de Deus acontece. Paulo está aqui escrevendo a Timóteo. A gente sabe que o jovem Timóteo era um jovem pastor que estava agora em Éfeso, né? Paulo envia ele para Éfeso para cuidar daquela igreja, e as duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, Paulo já estava preso no fim da sua vida. Aqui, a segunda carta a Timóteo é a última carta que Paulo vai escrever, e ele então esclarece para Timóteo, Timóteo, você lembra aquela galera que me seguia, entre eles o Himeneu e o Fileto, que eram bênçãos? Pois é, parece que amaram mais as coisas do mundo, perverteram a doutrina, estão ensinando coisas erradas, e daí ele começa a entrar nesse assunto. Numa grande casa, Timóteo, existe vasos para a honra e vasos para a desonra, e ele então entra em pelo menos algumas verdades do texto. Uma delas é que existe alguns tipos de vaso. Paulo diz, olha, numa casa tem vaso de ouro, tem vaso de prata, tem vaso de barro, tem vaso de madeira. Eu acredito que ele estava falando das nossas diferenças, das nossas personalidades, da nossa maneira de enxergar a vida. Mas daí ele vai falar também que esses vasos têm dois propósitos. Um é para a honra, outro para a desonra. E por fim, e quando ele aplica, eu acho interessante isso, quando Paulo ele aplica essa figura de linguagem que ele estava usando do vaso nas pessoas, nos cristãos, daí ele vai dizer claramente como que nós podemos ser vaso de honra. Ele diz ali no verso 21, se alguém se purifica dessas coisas, será um vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, Paulo deixa claro que nós temos, nesse caso, a escolha de sermos usados para a santificação ou não, sermos usados para a honra ou para a desonra. Pastor, quando Paulo disse alguém purificar dessas coisas, que coisas que ele está falando? Quando nós olhamos todo o capítulo 2, e se você quiser manter a sua Bíblia aberta, você vai ver, Paulo estava dizendo, se purifica dessas coisas. Primeiro, evita conversas inúteis e profanas, está lá no verso 16. Verso 18 ele vai dizer, aqueles que permanecem na verdade, estão então se santificando, ou seja, se desviem das mentiras, das falsas heresias. Verso 22, aqueles que fogem dos desejos malignos, da imoralidade. Verso 24, aquele que não é briguento, que procura manter a paz com todos. Ele vai falando algumas coisas dizendo, quando se escolhe esse caminho, está escolhendo o caminho da santificação e, consequentemente, vai ser um vaso para honra. Eu não quero falar muito sobre vaso, mas eu quero falar sobre a honra, porque nós precisamos aprender a ser vaso de honra, honrar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Quando nós olhamos para essa palavra, no dicionário tem algumas definições. Primeiro fala de apreço, fala de valorização. Eu honro alguém quando eu enobreço aquela pessoa, quando eu dignifico,
como quando eu trato com altíssimo respeito, quando eu lisonjeio, são definições que o dicionário traz para honra. Pastor, para isso acontecer, para que nós venhamos ser vaso de honra, o que nós precisamos fazer? Coloquei aqui pelo menos 3 verdades sobre esse assunto. Primeiro, a gente precisa entender claramente na nossa vida que a mais alta honra, aquele a quem nós vamos dignificar, a quem nós mais vamos valorizar, lisonjear, tratar bem, engrandecer, tem que ser o eterno, tem que ser o nosso Deus. A Bíblia, ela nos ensina bastante sobre honra, e uma vez eu até preguei aqui sobre o princípio da honra, até está no YouTube, quando você quiser assistir essa palavra. A Bíblia fala muito sobre honra, e nós somos uma geração que muitas vezes não aprendemos a importância dessa prática. A Bíblia fala sobre honrar pessoas. Não tem como você abrir todos os versículos, mas eu vou citar alguns versículos para você entender como a Bíblia fala desse assunto. Está lá, Êxodo 20, 12, muitos aqui sabem. O que fala? Os 10 mandamentos, um deles é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, honra o teu pai, honra a tua mãe, respeite, obedeça, cuida. Mas lá na frente, Jesus vai dizer também que, em algumas situações, ele veio trazer espada entre o pai e filho, entre o genro e a sogra. Explica isso, pastor. É muito simples. Em alguns casos, pessoas que colocam os filhos acima de Jesus, pessoas que colocam o pai e mãe acima de Jesus, Jesus ele não aceita isso. Ele diz, nesse caso, para ter que abrir mão da vida, me colocar no trono, vai ter que abrir mão do pai e da mamãe no trono. Então, muitas vezes, vai acontecer essa espada. Mas, está aqui, a Bíblia nos ensinando a honrar pai e mãe. Depois, nós vamos ver alguns outros textos, eu separei só um de 1 Pedro 3 e 7, sobre honrar o cônjuge. Pedro vai dizer aos maridos: maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Forte demais. Algumas mulheres não gostam porque Pedro diz aqui que a mulher sendo a mais frágil, né? Mas as mulheres, a gente sabe que em algumas questões dão banho, né? E ela sempre traz aquele assunto. Eu queria ver um homem, né, no trabalho de parto, como seria? Seria morte, certamente, né? O teu marido, quando ele vai cortar a unha e ele dá uma beliscada ali, já faz um escândalo, né? Você imagina o trabalho de parto. Mas, enfim, o que Pedro estava dizendo aqui aos maridos: honre a sua esposa, trate-a com honra, com respeito, cuide, zele pela tua esposa. E, olha só, quando isso não acontece, olha a consequência, é forte demais. Pedro vai dizer que se o marido desrespeita a esposa, xinga, bate, maltrata, e depois chega querendo orar, essa oração não passa do teto. Pedro vai dizer, honre para que as suas orações não sejam interrompidas. Nós vamos ver também a palavra incentivando honrar os líderes. 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que liderem bem a igreja são dignos de dupla honra. 1 Tessalonicenses 5, 12, 13, agora lhe pedimos, irmãos, que honrem os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenha-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. A Bíblia nos ensina a honrar as pessoas. Romanos 12, versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Até mesmo pessoas em estado de necessidade. 1 Timóteo 5,3, Paulo escreve a Timóteo dizendo, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, ou seja, cuide delas, trate elas bem, elas são tua responsabilidade como obreiro da igreja. É interessante quando nós olhamos a Bíblia nos ensinando a honrar as pessoas, mas nenhuma delas deve ocupar o trono da nossa vida. A mais alta honra pertence ao Senhor. Nós vemos na Bíblia uma história e uma pergunta interessante, que é a história de Eli
e os seus filhos. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, 2 e 3, até o 4, mais ou menos, você vai conhecer essas histórias. E você vai ver que Eli era um sacerdote, ele tinha alguns filhos, a linhagem sacerdotal estava ali, né, dando continuidade ao trabalho, mas aqueles meninos cresceram e se tornaram homens, também sacerdotes, mas se acostumaram com o sagrado, ou seja, viraram crente religioso, crente que estava lá no tabernáculo para bater cartão, e começaram a desonrar o Eterno, não valorizando a presença de Deus, não valorizando as coisas sagradas, e o texto de 1 Samuel capítulo 2, verso 12, vai dizer assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Nós sabemos que os filhos de Eli eram promíscuos, se envolviam e levavam mulheres para ter relações sexuais nos locais sagrados, eram homens que não respeitavam os rituais do povo, iam lá na hora das ofertas e bagunçavam tudo, não tinham a menor consideração para as coisas do Eterno. E a Bíblia vai dizer, em certo momento, que o sacerdote Eli, ele vai conversar com os seus filhos, né? E ele até chega, digamos assim, a repreender os seus filhos, mas não corrigir. E daí, Deus faz uma pergunta para Eli. A pergunta está registrada lá no capítulo 2, verso 29 de 1 Samuel. Deus pergunta para Eli, através da boca de um profeta: Eli, por que você honra mais os seus filhos do que a mim? E o versículo 30, o Senhor vai dizer: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Olha a pergunta que Deus faz para o sacerdote Eli: por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Ou seja, Deus esperava uma atitude de Eli. Deus esperava que Eli corrigisse os seus filhos, se preciso for, tirasse os seus filhos do serviço sacerdotal. Para quê? Para que a verdade prevalecesse, para que o respeito às coisas de Deus estivessem ali sendo exercidas. Mas ele não fez, foi dando um jeitinho. Chegou um momento, até falou: meus filhos, eu estou escandalizado, o que eu estou ouvindo a respeito de vocês aí, estão falando isso, aquilo, mas os filhos não mudaram de atitude, ele não toma providência, e o Senhor vem, o confronta, e claro, o Senhor dá uma sentença. E a gente sabe que o final da família de Eli é um final extremamente triste, trágico. Nós vamos ver 1 Samuel 3:1, uma das consequências mais tristes, porque eles eram liderança espiritual do povo de Deus, e quando Samuel vai receber o chamado dele, o texto diz: visões não aconteciam, e raramente o Senhor falava. 1 Samuel 3:1. Daí nós sabemos que Israel entra em guerra com os filisteus, perde o primeiro confronto, ele diz: não, o que está faltando é a arca. Vamos pegar a arca, e daí quando nós levarmos a arca, nós vamos vencer. Eles pegam a arca da aliança. Quando o povo de Israel e o exército de Israel vê a arca, eles fazem um barulho tão grande. Os filisteus ouvem a quilômetro de distância, começam a estremecer e dizem: meu Deus, o que vai acontecer? Será que os deuses agora dos israelitas, aqueles que desbarataram o Egito, que atravessaram o Mar Vermelho, derrotaram os inimigos, será que chegou no meio deles? O que vai ser de nós? Mas a presença de Deus não estava ali com eles. E a gente sabe que a arca vem para a guerra, mas infelizmente Israel perde a batalha, e os dois filhos de Eli, que estavam nesse levar a arca, Ofni e Finéias, morrem também. Quando a notícia chega lá em Israel, o povo entra no alvoroço, Eli, apavorado, chama alguém para falar o que estava acontecendo. Ele estava sentado, já tinha passado os seus 90 anos, e quando ele ouve que a arca do Senhor foi levada, que seus filhos morreram, ele cai, quebra o pescoço e ali morre. A nora dele, a esposa de Finéias, que estava grávida, tem um neném, e aquele neném nasce. E quando nasce, como era costume, os israelitas dão um nome referente à circunstância que estava acontecendo. O nome da criança é Icabode, ou seja, foi-se a glória de Deus. Consequência por quê? Porque esses jovens não honraram o Senhor, e o sacerdote Eli não fez nada para mudar a situação, negligenciou
tudo aquilo. Nós precisamos entender que o nosso Deus é digno de honra. O nosso Deus é digno de exaltação. Não há Deus como o nosso Deus. Ele é o único, Ele é o maior. E a pergunta é, nós estamos colocando Ele no local onde Ele realmente merece estar? Nós estamos honrando o Senhor acima de todas as coisas? Meus irmãos, às vezes eu fico observando aqui na igreja, aonde nós viemos aqui com o propósito de prestar um culto a nosso Deus, um culto formal. A gente sabe que Deus não se limita a essas paredes, isso aqui é só uma construção, nós somos o templo, nós somos a habitação, mas como é bom quando nós tiramos um tempo exclusivo para vir aqui adorar, erguer as mãos, cantar louvores ao nosso Deus. Mas infelizmente, a gente muitas vezes tem visto a falta de reverência. Pessoas entram aqui mexendo o tempo todo no celular, mandando WhatsApp, mandando no Facebook. Casais de namorado vêm e ficam se alisando na hora do culto. Pessoas não param para pensar o que estão fazendo, né? Cantam as coisas da boca para fora. Nós precisamos repensar. Às vezes eu converso com pessoas que viajam pelo mundo, e uma das coisas que assusta é justamente, né, e principalmente dos evangelhos do Brasil, a falta de reverência. Esse dia eu estava conversando com um irmão que fez algumas viagens lá para a Índia, e ele disse que é absurdo a reverência das pessoas para adorar um rato, para adorar um macaco. Eles tiram o sapato porque o templo é sagrado e ali eles prestam culto a bichos pensando que são Deus. E muitas vezes nós que somos servos do Altíssimo, nós que conhecemos o verdadeiro Deus, não estamos tratando o nosso Deus com tal distinção, com tal honrarias, com tal glorificação. Nós precisamos colocar Deus acima de tudo na nossa vida. E ser vaso para a honra. Uma outra verdade que nós vemos aqui é justamente isso que eu estou falando. Honrar ao Senhor é ter essas atitudes que colocam o outro em destaque. Ter atitudes onde nós vamos valorizar o Senhor. Nós precisamos valorizar a presença de Deus. E isso se revela principalmente com atitudes na nossa vida. Quando nós falamos de atitude, nós precisamos falar da obediência. Jesus, ele deixou muito claro que aqueles que desejassem expressar o reconhecimento, o amor, que queriam ser servos dele, deveriam lhe obedecer. João 14,15. Quem me ama, obedeça os meus ensinamentos. E nós sabemos que tudo isso vai além de palavras. Porque não adianta nós termos o sotaque cristão, o traje cristão, ou memorizar os louvores aqui e cantar sem refletir, da boca para fora. O Senhor não aceita isso. Jesus mesmo pegou os religiosos da época, que sabiam tudo de Bíblia, sabiam tudo da lei, sabiam tudo dos ensinamentos, mas não praticavam. E Jesus olhou para eles, está registrado lá Mateus 15, verso 7. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso também é assustador. Quando o coração não está ali na adoração. Jesus, ele falou claramente para aqueles homens que conheciam tudo de religiosidade, tudo de Bíblia. Ei, Deus está interessado no coração. Chega de falsidade, chega de aparência, chega de casca. Deus está de olho no coração, na essência. E esse é um assunto que nós falamos constantemente, porque vivemos na sociedade do aparentar. É a sociedade do aparentar. Lá fora, infelizmente, muitas vezes nós somos influenciados por essa cultura. O ter é o mais importante. Se você se veste bem, se você tem um iPhone na mão, você vai ter um tratamento. Se você não está bem vestido, né, chega com aquele sorvete seco, eles vão te dar um outro tratamento. É
né? O celular de sorvete seco, né? É uma outra realidade, aparência. E com as mídias sociais, as redes sociais, isso toma uma proporção muito ampla. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus, ele não vai pela aparência. O nosso Deus está interessado no nosso coração. Então, as nossas lágrimas e o nosso canto não pode ser em vão. Não podemos chegar aqui e chorar lágrimas, como diz, né? Lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilo, lágrimas falsas, apenas para tentar impressionar as pessoas e mostrar a nossa santidade. Porque Deus, ele sonda o mais íntimo da nossa alma, nos conhece totalmente. Pastor, o que é lágrima de crocodilo? Esses dias o meu filho perguntou, né? Eu usei essa expressão. Tem duas versões da história. Uma é que a biologia diz que muitas vezes o crocodilo, para abocanhar sua presa, ele tem que abrir tanto a boca que aperta, né, as glândulas lacrimais, enquanto ele está ali se alimentando, começa a escorrer água, né? Ele literalmente chora. E também tem uma outra história que diz que numa mitologia tinha um crocodilo que chorava, né? E as pessoas, ao ir socorrer, então, ver o que estava acontecendo, ele abocanhava. Enfim, fala de falsidade, fala de coisas que não são sinceras. Por isso, lágrima de crocodilo. Nós, cristãos, não precisamos e não devemos ter essa lágrima, sabendo que Deus, ele olha aqui no nosso coração. E muitas vezes, meus irmãos, quantas vezes nós chegamos aqui, muitas vezes, levantamos a mão, cantamos, falamos palavras bonitas, mas nada disso desceu no nosso coração. Era melhor a gente ficar quietinho e ser sincero: Senhor, hoje eu não estou a fim de adorar. Hoje eu não estou a fim de levantar a mão. E o Senhor vai trazer no seu coração que realmente você tem motivos para adorar. Ele vai trazer no seu coração o teu relacionamento com Ele. Daqui a pouco, sem você perceber, você está adorando. Mas quando há sinceridade. Então, nós precisamos ser sempre obedientes aos ensinos do Senhor. E lembrando que o nosso testemunho é uma maneira muito intensa de nós honrarmos o nome do Senhor. Quando nós somos obedientes, nós vamos ter bom testemunho. As pessoas vão olhar para nós, e como foi a proposta de Jesus, Mateus 5,16. Nós vemos Jesus dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles venham ver as vossas boas obras. E a consequência: glorifiquem ao Pai que está no céu. Vaso para honra. As pessoas que te encontram semanalmente, elas olham para você e elas têm motivo para glorificar a Deus? Elas veem um brilho diferente? A maneira como você respeita o seu esposo, nas conversas entre as amigas, glorifica a Deus? A maneira como você trata a sua esposa na frente dos amigos glorifica a Deus? Ou na frente dos filhos, ou vocês dois no quarto, glorifica a Deus? A maneira do teu linguajar, do teu agir no trabalho, glorifica a Deus? O lidar com as suas finanças, glorifica a Deus? São coisas que nós precisamos perguntar, porque essas respostas vão evidenciar se nós somos vaso de honra ou vaso de desonra. E infelizmente, irmãos, como nós falamos, nós vivemos num mundo de muita aparência, e tem muita gente dentro da igreja sendo vaso de desonra. Quantas vezes eu, né, por exemplo, se vai numa convenção, se vai num lugar, tem que preencher a ficha de hotel, você coloca lá pastor, às vezes a pessoa olha meio atravessado, né? Para fazer uma negociação imobiliária também, você coloca pastor, né? As pessoas ficam com o pé atrás. Por quê? Porque já tantos que se falaram ser pastor, deram um golpe, né, por aí, perderam toda a credibilidade. Antigamente, meus irmãos, quando falava que tal pessoa era crente, podia ser pobre, mas se ela é crente, eles sabiam, não vai mentir, é sincera, pode confiar nessa pessoa. Hoje, falou em crente, as pessoas estão apavoradas. E não é porque o mundo realmente vai nos perseguir, né, porque nós estamos remando contra a correnteza. Um pouco pode ser, mas no geral é, infelizmente, pelo mau testemunho de uns que são vasos de desonra e não representam o Senhor Jesus. Infelizmente, nós, irmãos, precisamos entender que o Senhor deseja ver em nós realmente motivos para Ele ser honrado e glorificado.
Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 8, verso 23, ele diz assim: quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. E quanto aos nossos irmãos, eles são representantes da igreja e uma honra para Cristo. Uau! Uau! Se alguém estivesse escrevendo sobre você, sobre a sua vida, podia usar essa expressão? O fulano de tal, ele é uma honra para Cristo. Onde ele passa, a paz se manifesta. Onde ele passa, o bom perfume de Cristo se espalha. Aonde ele passa, coisas boas acontecem. Que isso venha realmente fazer parte da nossa vida. O Senhor espera isso de nós, que nós venhamos honrá-lo, que nós venhamos obedecê-lo, que nós venhamos seguir no exemplo que Ele nos deixou, e sermos obedientes e testemunho dEle todo o tempo. Nós honramos o Senhor com atitudes, quando nós prestamos a Ele uma adoração exclusiva. A gente sabe que idolatria é pecado, idolatria desonra ao Senhor. Quando nós vemos Moisés escrevendo a lei, depois fazendo a segunda versão da lei, em Deuteronômio, né? Deutero, segundo, nomos, lei, Deuteronômio, a segunda lei para os filhos daqueles que saíram do Egito. Nós vamos ver capítulo 16, verso 21 a 22, ele dizendo: não ergam nenhum poste sagrado, além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus, e não levante nenhuma coluna sagrada, pois isto é detestável para o Senhor, o seu Deus. Moisés foi bem claro em dizer: gente, olha só, vocês edificaram um altar em honra a Deus. Não construam desvios para isso, não construam concorrência para isso. Nada de postes ídolos, nada de imagens, nada de estátuas, porque vocês vão estar dividindo o coração e a honra não vai ser do Senhor. Mas pastor, aqui a gente não está adorando nenhuma imagem, a gente já entendeu esse recado. Talvez o que muito cristão hoje não entendeu é que a idolatria que acontece hoje é um pouco diferenciada na vida daqueles que se dizem povo de Deus. Porque naquela época era muito mais manifesto, né? Era um objeto e se curvava, e a gente sabe que isso acontece em todo mundo ainda hoje. Tem falsas igrejas que estão lá adorando estátuas, imagens, tem um monte de religião que está se curvando perante alguma coisa. Agora, quando nós falamos evangélicos, tem idolatria? Tem. Tem idolatria de homem, tem idolatria de cantor, tem idolatria de pessoas, tem idolatria de líderes, tem idolatria de pastores. Mas a pior das idolatrias de hoje é que, infelizmente, muitos cristãos estão se curvando diante da cultura dos nossos dias. A cultura corrompida, a cultura secular. Eu falo literalmente de estilo de vida. Quando o estilo de vida está tomando o lugar da adoração exclusiva ao Senhor. Quando nós não temos tempo para estar com o Senhor, mas temos tempo para assistir muitos filmes, temos tempo para viajar, para os amigos, para as festas, não temos tempo para o Senhor, é idolatria. Está colocando ali concorrência ao Senhor. Nós precisamos entender que a cultura secular está aí querendo a tua adoração, querendo o seu foco, querendo que você se curve para ela. Quando eu falo disso, eu falo de muitas áreas, não tem como explicar aqui, porque o tempo também já foi, mas é a tua visão de casamento. As pessoas hoje estão entrando na forma do mundo e vendo o casamento como algo descartável. Crente que nasceu na igreja diz: não, eu vou casar, mas se não der certo mesmo, separo, hoje é fácil divorciar. Visão errada, pecando. Pessoas que acham que vir na igreja e depois sair para uma baladinha é normal. Não, mas e se for uma balada gospel, pastor? A palavra gospel não santifica a balada. É errado.
Infelizmente, nós estamos vendo absurdos hoje, você sabe. Se você ler um pouco de reportagem, aí você vai ver igreja para todo gosto, todo tipo. A homossexualidade não é mais pecado. Existem igrejas evangélicas para os homossexuais. Pastor, nós vamos discriminar? Não, nós respeitamos a opinião dele, mas é pecado. E vamos orar para que aconteça a transformação. Hoje tem igreja, meus irmãos. Tem uma igreja nos Estados Unidos, que abriu faz alguns anos, que eles atraem as pessoas para lá para fumar um baseado. Porque dizem, né? Não, quando você tem um contato com a cannabis, né, uma maconhinha, você consegue elevar o seu espírito, a intimidade com Deus, e as pessoas vão lá para fumar um baseado no templo. Eu tenho as imagens de uma reportagem, eu não trouxe aqui para vocês verem, tem igreja hoje nos Estados Unidos que promove show de striptease para atrair os membros. É a realidade dos nossos dias. Aparência. Vasos de desonra. Estão na grande casa, mas são vasos de desonra. Estão se prostrando diante da cultura. E o Senhor deseja que nós não venhamos estar nesse caminho. Nós estamos ali para transformar. Ele diz, vocês são sal, vocês são luz. Vocês estão ali não para ser dominado pelas trevas, mas para clarear as trevas, mostrar o que está em oculto. E Paulo vai dizer, não se conforme com este mundo, não entre na forma do mundo, mas transformai-vos como? Renovação do entendimento. Vocês agora têm a mente de Cristo. É isso que vocês precisam colocar em prática. Pensar como Cristo, gerar atitudes como Cristo, e o nome do Senhor é glorificado. Honrar ao Senhor com nossa vida, com o nosso testemunho, com nossa obediência, com os nossos bens. Com os nossos bens. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com as suas primícias. Honra ao Senhor com as suas primícias, com os primeiros frutos da sua renda. Se encherão fartamente os seus celeiros, transbordarão os seus lagares de vinho. Terça-feira eu estava falando, quinta-feira eu estava falando aqui, as pessoas às vezes perdem uma excelente oportunidade de adorar e honrar ao Senhor com os dízimos de ofertas. Você lembra de Maria, irmã de Lázaro? O texto de Lucas vai dizer que ela entra na casa de Simão o leproso, Jesus está lá, e ela quer prestar uma honra ao Senhor. Tem um custo isso. Qual é o custo? Era praticamente, eu acredito, que era a herança dela. Estava lá num vaso de alabastro, nardo puro, perfume caríssimo. Aqueles que viram de longe, ela derramando aquilo na cabeça e no corpo do Senhor, chutaram no mínimo uns 300 denários, ou seja, o salário de um trabalhador anual. Ele trabalhando 365 dias, contando os dias de descanso, fica menos, claro. Mas trabalhou um ano para conseguir comprar um negócio daquele. E ela despeja tudo ali em Jesus, começaram a murmurar. Começaram a blasfemar e dizer, que desperdício. Isso deveria suprir as necessidades dos pobres. Mas Jesus honra ela também, porque ela honrou o Senhor. Jesus diz, ela fez bem. Os pobres vocês terão com vocês, eu não. Ela está preparando o meu corpo para a sepultura. Pensa num homem que andou uma semana cheiroso, foi Jesus. Ficou alguns dias cheiroso ali, mais do que o nosso presidente, pastor Nilton. Mas Jesus estava ali apreciando a atitude dela, recebendo aquela honra e honrou ela, dizendo, aonde o evangelho for pregado, essa mulher será lembrada. Agora, ela entendeu uma coisa muito importante que às vezes nós nos confundimos. A gente se confunde que dízimo e oferta é só para necessidade. Sim, é para as necessidades da igreja. Tem luz para pagar, tem água para pagar, tem zelador para limpar, tem congregações para ser construída, tem missionários para ser enviado, tem muitas despesas para ser supridas, necessidades. Mas ela entendeu que a necessidade, ela vem depois. Primeiro, ela usa algo que é precioso para ela, e ela está disposta a abrir mão daquilo para honrar o Senhor. Honrar o Senhor.
E nós precisamos entender isso, irmãos. Antes de você ofertar e dizimar, sabendo que vai sim suprir as necessidades, você precisa entender que você vai estar honrando o Senhor com as suas primícias, porque aquilo, você recebeu o seu salário, é uma coisa importante para você, você tem muitos compromissos com aquilo, mas quando você pega os 10% do dízimo, entrega a casa do Senhor como tua primeira atitude, você está dizendo: Senhor, tem dívida, tem conta para pagar, mas eu quero honrar o teu nome, eu quero investir na tua obra, eu quero te adorar com isso. Irmãos, é promessa de Deus. Quando isso acontece de coração, o Senhor, Ele responde também, honrando, suprindo as necessidades. O texto deixa bem claro: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Ei, se você ler a Bíblia, você já percebeu que Deus não está preocupado com isso aqui. Quantas ofertas Deus rejeitou? Na verdade, já no primeiro ato de oferta, Caim trouxe e Abel trouxe. Uma delas foi desprezada. Deus não está preocupado com aquilo que você traz. Deus está preocupado com o seu coração. E o texto diz que Abel, ele trouxe das suas primícias, trouxe, né, o seu cordeirinho mais gordo, o melhor que ele tinha para o Senhor. Por isso Deus aceitou e foi honrado. Lá, na frente do gasofilácio, tinha muito rico trazendo um saco de dinheiro e colocando. Talvez, para alguns, o importante era a quantidade. Jesus olhou e disse: quem mais deu? A que eu recebi foi dessa viuvinha, que deu 2 starter, 2 moedinhas que não compravam nem o McDonald's da época. Aquilo o Senhor aceitou, porque foi de coração. Erra quem dizima e quem oferta só quando sobra. Nunca vai sobrar, na verdade, né? Sempre tem alguma coisa a mais. Por isso meu pai sempre me ensinou. Eu era menino, atrás da porta, né, tinha lá o valor da mesada que nós iríamos ganhar, e cada coisa errada que fazia ele anotava, né? Descontava, né? Às vezes nós ficava devendo para ele. Mas eu me lembro, quando nós recebia lá o dinheiro da mesada, primeira coisa, separa o dízimo e entrega para o Senhor. As primícias é para o Senhor. Honra o Senhor. Eu já contei alguns exemplos aqui de primícia, como nós homens gostamos. Né? Eu estava ouvindo o Luciano Subirá, ele falou mais uma. Eu me lembro de ter falado já para os irmãos a respeito do bolo de aniversário. Canta-se o parabéns, é partir do bolo, todos vão comer daquele bolo, mas quando o aniversariante diz o primeiro pedaço vai para o fulano, aquela pessoa foi destacada, foi honrada, ficou mais feliz. O pastor Adão, ele fez o meu noivado e ele diz: você precisa honrar a tua esposa. E daí quando a gente ia fazer visita e tinha um churrasco na casa de alguém, passava a linguicinha, passava a carninha lá em petisco, ele falava: ó, primeiro pedaço. Ele colocava o palito naquela carne e dizia: o primeiro pedaço vai para minha esposa. E ele saía de onde que estava, ia lá e colocava na boca da irmã Juscelia, porque ele queria honrar ela. Eu vi o pastor Luciano Subirá dizendo como ele honra a sua esposa, que muitas vezes, né, perde a presença dele porque ele está escrevendo os livros. E ele diz: quando chega a caixa de livro, eu abro a caixa, o primeiro livro eu entrego para minha esposa, faço uma dedicatória para ela, porque eu quero honrar ela. E ela fica feliz, ela vê o destaque. As nossas finanças é do mesmo jeito. Quando nós pegamos as primícias que nós recebemos e honramos o nosso compromisso com Deus, o Senhor recebe. E quando o Senhor recebe, Ele nos abençoa. A gente precisa entender, e aqui eu vou finalizar porque o tempo foi, que quando nós tomamos uma decisão de honrar ao Senhor, isso é recíproco. Não apenas nas finanças, quando nós falamos, que vão se encher os nossos lagares, transbordarão os nossos celeiros, não. É todas as áreas. Lá, quando o Senhor está confrontando Eli, o Senhor vai dizer: eu honrarei aqueles que me honrarem, mas desprezarei aqueles que me desprezam. A gente olha na questão profissional. Está lá um Daniel levado como escravo para a Babilônia, para servir de escravo, na verdade, para Nabucodonosor. Nabucodonosor queria moldar a mente daqueles meninos inteligentes para depois colocar eles para liderar o povo, o próprio povo de Israel, e se os israelitas reclamassem, né, os judeus reclamassem, estaria reclamando com o povo deles mesmo.
Chegando lá, para fazer uma média, para conquistar o coração dos meninos, Nabucodonosor diz: vamos fazer eles comer dos nossos banquetes, a nossa comida, as nossas mesas, as nossas festas. E o texto diz que quando Daniel percebe que ele estaria pecando contra o Senhor, mesmo com aqueles banquetes, ele identifica algo errado naquilo ali, ele identifica, né, e alguns dizem que, infelizmente, tinha também promiscuidade, tinha mulheres que se envolviam nos banquetes, eram oferecidas aos deuses, tinham vários fatores que não agradavam o seu Deus. Daniel 1:8, o texto diz: Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Atitude de honra ao Senhor. E daí, Aspenaz, que era o chefe lá do pessoal, diz: tá, mas você vai comer o quê? Não, vou ficar só com a água e com aqui os vegetais. Não, se você ficar com a verdurinha e com a água, você vai ficar fraco e, se você não tiver de boa aparência, é o meu pescoço que rola. O texto diz que, passado o tempo, Daniel era o mais formoso, junto com seus amigos também honraram o Senhor, eram os mais inteligentes, e a Daniel foi dado também o dom de interpretação. Ele honrou o Senhor lá atrás, o Senhor o honra aqui. Daniel continua honrando o Senhor durante toda a sua vida, e aquilo que todos que estavam lá almejavam, que era chegar no topo daquele grande império da Babilônia, ser um prefeito, ser um governador, né, ser alguém importante, o texto diz que veio o reino e caiu o reino, veio o rei e caiu o rei. Daniel permaneceu sempre em destaque e se tornou o governador da Babilônia. Podemos citar José do Egito, podemos citar os meninos que estavam lá com ele, o Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foi erguida a estátua de ouro, os instrumentos vão tocar. Quando tocarem, você se prostra para adorar a estátua. Não, nós vamos honrar o Senhor. Os instrumentos tocam, ficam em pé, o rei, então vocês vão para a fornalha. Nós vamos para a fornalha, mas nós honramos o Senhor. O Senhor entra com eles na fornalha, os livra, e depois o próprio rei diz: não existe Deus como desses meninos. Portanto, honrou eles, colocou eles em posição de destaque. Quando nós honramos o Senhor nos honra. Certa vez, o servo de um centurião paralítico estava sofrendo muito, e esse centurião era o chefe de 100 homens do Estado romano, do Império Romano. Era um soldado romano, não era um cristão, não era um discípulo de Jesus. E ele vai pedir ajuda para Jesus: por favor, ajuda o meu servo que está sofrendo muito. Jesus diz: tá bom, eu vou lá. Quando Jesus diz vai lá, ele coloca Jesus numa posição de honra. Não, Senhor, na minha casa não. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Eu sou uma figura de autoridade, estou também debaixo de autoridade. Eu disse para um servo vai, ele vai, para o outro vem, ele vem, mas não precisa na minha casa. Basta você dar uma ordem, e eu sei que vai acontecer alguma coisa. E Jesus diz: olha, eu não vi fé como a sua. Pode ir, o teu servo está curado. Recebeu a bênção que ele queria, honrou o nome do Senhor. Meus irmãos, para nós finalizarmos, eu pergunto para você, na sua caminhada, na sua família, no seu exemplo de profissional, de trabalhador, você tem sido vaso de honra ou vaso de desonra? Se coloque em pé nesse momento. Que o Senhor ache em nós pessoas que honrem e glorifiquem o seu nome. Pastor, eu acho que eu não estou sendo um vaso para honra, estou sendo um vaso de desonra. O que eu preciso fazer? Você precisa deixar o oleiro trabalhar na sua vida. Paulo, o autor disso, era um vaso de desonra. Matava cristão, caçava cristão, mas ele teve um encontro com o verdadeiro oleiro, que moldou ele e fez dele um vaso para honra. Nós precisamos mais de Deus, mais de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, nós vamos orar e depois participar da Santa Ceia. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos confronta, obrigado pela Sua palavra que chama a nossa atenção em dias onde nós vemos muitas pessoas dizerem ser Teus seguidores, mas dão mau testemunho. Muitas vezes nós mesmos somos entretecidos
ficamos chocados ao ver, Senhor, a situação que nós vivemos. Mas nós queremos, Senhor, responder ao Teu chamado de ser sal e luz. Nós não queremos entrar na forma desse mundo. Nós queremos, Senhor, ser exemplo, ser vaso para a honra, glorificar o Teu nome, e que realmente as nossas famílias, Senhor, venham testemunhar a Ti, que a nossa conduta atual venha glorificar o Teu nome, que o nosso palavreado, Senhor, venha mostrar que nós somos Teus seguidores. Deus, que a nossa verdade, a nossa coragem, a nossa ousadia venham mostrar que nós andamos contigo, assim como Pedro foi reconhecido dessa maneira. Deus, nós queremos, Senhor, honrar a Ti com a nossa vida, honrar a Ti, Senhor, com as nossas finanças, honrar a Ti, Senhor, com as nossas habilidades, servindo ao Teu reino, cooperando com o crescimento da Tua obra. Nós queremos, Senhor, honrar a Ti com todo o nosso coração. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor, nos ensinando, nos guiando, nos mostrando o caminho certo, o procedimento certo, mas que nós possamos, Senhor, fazer valer a pena o sacrifício na cruz, e que nós venhamos na nossa vida, Senhor, mostrar que tivemos um encontro contigo. Queremos ser vaso para a honra e glorificação do Seu nome. Amém e amém.